Bom, o que eu sei da religião é que eles têm, eles não acreditam em Jesus Cristo, né? O Deus deles é Alá. Eles acreditam no profeta Maomé. As mulheres islâmicas, bom, o que eu sei das mulheres islâmicas é que elas não têm os mesmos direitos que os homens. Na verdade, praticamente elas não têm quase direito nenhum. Elas são impedidas de trabalhar, de ter, alguns países, né, de ter a mesma educação, a maioria é analfabeta. Não sei muito sobre o islamismo, na verdade. Eu sei que eles acreditam em Deus e eles acreditam que o profeta que realmente propagou essa palavra de Deus da melhor forma possível, da forma mais direta possível, foi Maomé. Eles também acreditam que Jesus foi um profeta, eles não negam que tenha existido, mas ele foi um profeta que seguiu por outros caminhos e não o que Deus realmente pregou, né? Eles acreditam que o livro deles, o Alcorão, eu acho que as mulheres, a maioria nem deve questionar, porque se tá no Alcorão, não sei se tá ou não, mas se falam para elas que elas não podem, a maioria deve acatar isso, que as mulheres têm que se vestir de tal forma, tem que usar burca. Em alguns lugares não tem que usar burca, só usam lenço. Ela é uma religião monoteísta que segue um Deus só, é bastante parecida com o cristianismo, mas num prisma completamente diferente. Eu sei que a religião muçulmana, eles começaram juntos, era uma religião única e desconectada do poder político. Sobre as mulheres muçulmanas eu não conheço muito sobre a cultura delas, mas eu sei que são mulheres que são submissas aos homens, são vistas como num andar abaixo. Tanto é possível ver isso através da forma que elas se vestem, da forma que elas falam. Possuem um niqab para tapar a boca, já para demonstrar um sinal a se calar sempre frente aos homens. O islamismo ele era uma religião única e após a queda do poder político foram divididos em dois grupos, os xiitas e os sunitas. O que eu posso dizer? Acho horrível. Quando Portugal veio colonizar a gente aqui no Brasil, todos os índios foram catequizados, sendo que eles tinham as próprias religiões. Esse também é um tipo de guerra, porque eles acreditavam numa coisa e foram obrigados a pensar outra. Eu acho besteira fazer guerra por religião, porque, sinceramente, cada um acredita no que quer. O problema é o fanatismo e ir pro lado radical das coisas. Qualquer tipo de religião dessa forma, para mim, radical, que não aceita a religião dos outros, é errado. E guerra civis por isso, desnecessário e só traz mais sofrimento e mais dor. Então, se a ideia deles é acreditar em Deus, é querer o bem, assim, não é com guerra que a gente vai conseguir isso. Eu acho que o grupo mais radical são os xiitas, e eu sei que 90% da população aderiu a uma parte deles, que se eu não me engano são os sunitas, que são aquela população mais tranquila, e apenas 10% da população aderiu aos xiitas, que são pessoas ligadas aos valores mais arraigados, aos valores mais profundos. E por conta disso, eles acabam tendo interpretações erradas a respeito do que está escrito no Alcorão. Tá aí uma outra questão. A gente aprendeu isso na escola e eu não lembro muito bem. Eu sei que eles são bem radicais, eu sei que a maioria, se eu não me engano, a maior porcentagem é sunita e a minoria que é xiita, mas eu não sei bem a diferença. Eu não conheço muita diferença entre eles. Eu sei que os sunitas são a maior parte dos islâmicos. Eu sei que o ISIS, eles estão nas redes sociais juntando um grupo pra, enfim, chamando sempre gente pra lutar com eles. Eles são contra os xiitas. Os xiitas são a menor parte da população. Mas os xiitas também atacam outros, mas eu não sei muito bem o que. Sei que os sunitas parecem mais radicais pra mim. Eu acho que é uma leitura errônea de tudo que eles estão vendo. Eles acreditam muito no Corão e é uma má interpretação de tudo que deve estar escrito lá. Então, assim, eu acho que mulheres e homens têm que ter direitos iguais. Todos somos iguais perante a Deus, então não faz sentido você tratar uma mulher dessa forma, como se fosse um animal, alguma coisa do tipo. Então, eu acho que não está escrito isso não. E se tiver, a pessoa que escreveu tava meio louca. Tinha uma matéria super interessante que falava que Maomé deu muita independência para as mulheres, que a mulher dele parece que trabalhava, ganhava mais que ele. Então, eu acho que no final é tudo uma má interpretação.
Assim como a Bíblia tem milhares de mais interpretações. E, infelizmente, as pessoas acabam levando tudo ao ferro e fogo, né? Eu acho sim que elas são submissas, eu acho sim que o Alcorão coloca elas num patamar abaixo. Mas dizer que um livro dita como elas devem ser tratadas, eu acho um pouco intenso demais. Porque você tem grupos que acham realmente isso e que fazem tudo o que fazem, como tem grupos que não acreditam nisso, que tratam de forma diferente. Não, eu acho que em muitos lugares, as mulheres são tratadas de forma digna, elas podem fazer muitas coisas, podem trabalhar, podem estudar, podem andar de bicicleta, tem lugares que não deixam a mulher fazer nada, mas tem lugares que têm essa liberdade, que as mulheres usam só um lenço. Não dá para generalizar de novo, porque geralmente as pessoas pensam em islâmicos e já pensam naquela mulher de burca e o cara de metralhadora na mão. Tá, e não é assim. E sim, eu acho que ocorrem alguns abusos por conta de crenças e por conta de cultura. Por exemplo, serem apedrejadas ou que a mulher deve passar por uma série de torturas por conta de morte do marido. Eu não sei muito bem, eu não tenho conhecimento suficiente para falar. Que a gente sabe que a grande maioria é assim, de ter que se cobrir, de ter que casar com o marido sem saber, casamento arranjado, que tem esses direitos humanos assim bem precários, que são sempre inferiores. Então, eu acho que a grande maioria sim, são tratadas assim. Não, não aprovo, não gosto, não acho assim errado, né? Eu não sei se é certo ou se é errado. Frente à minha cultura, eu acho errado. É difícil você falar que uma religião também está errada porque você não tem noção de quanto de valor tem naquilo. Eu não posso falar, aquela religião é ruim ou é boa porque eu não tenho conhecimento suficiente para julgar. E também não acho que exista um ponto certo a respeito de religião, porque religião se trata de fé e daquilo que você acredita. É isso aí, eu não aprovo nem desaprovo. Acho que cada um tem que seguir o que quer, desde que não fira os limites dos outros, desde que não ultrapasse essa barreira, sabe? Desde que todo mundo consiga viver harmoniosamente. É só mais uma religião como qualquer outra, só que eles têm essa coisa de, né, ir pro radical.